Boa tarde, eu sou a Fernanda, especializada do primeiro ano de terapia intensiva aqui do CPET. E o meu tema de hoje é insuficiência arterial aguda, um tema um pouco mais simples. Bom, definição, né? É uma síndrome caracterizada por um déficit do aporte sanguíneo em determinada região, gerando isquemia. Os principais fatores de risco são estados de hipercoagulabilidade, que são o tabagismo, dislipidemia, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, câncer, obesidade e sedentarismo. A incidência fica em torno de 17 a cada 100 mil habitantes por ano, a mortalidade excede 25% e a taxa de amputação atinge 20% nos pacientes sobreviventes. Se trata de uma emergência clínica e indica a existência já de uma arteriopatia prévia ou fonte de um êmbolo em potencial. Então, a fisiopatologia da doença. A isquemia, né? Então, ocorre uma diminuição da concentração de oxigênio dentro da célula. Isso vai interromper a respiração celular, né? A fosforilação oxidativa. Isso cessa a produção de ATP pela mitocôndria e vai iniciar um metabolismo anaeróbio. Isso faz com que a célula seja incapaz de manter a função gradiente de transmembrana e isso gera o influxo de cálcio intracelular. O aumento do cálcio intracelular vai ativar proteases celulares e isso vai ocorrer, inclusive, contratura muscular. E isso tudo vai gerar necrose celular, então leva à morte da célula. A tolerância dos tecidos à isquemia, o músculo esquelético é um dos mais tolerantes, mas os músculos também representam 90% da taxa metabólica das extremidades. Então, continuando, né, a fisiopatologia, esse tecido isquemiado ele vai aumentar edema líquido ali ao redor. Isso vai aumentar ainda mais a compressão dos canais e dentro daquele compartimento. E isso pode, inclusive, propagar essa trombose, gerar uma cascata maior. As principais etiologias, então, da isquemia arterial. Embolia e trombose são as duas principais. Também traumatismo e dissecção aguda de aorta. Então, sobre a embolia. A maioria dos êmbolos, eles vêm de origem cardíaca, de 60% a 80%. Muitos deles são pós-infarto. Inclusive, eles podem ocorrer dentro de horas a semanas naquele paciente e pode ser, inclusive, a primeira manifestação de um infarto silencioso. Arritmias, 2/3 das causas são pela fibrilação atrial, mas também pode ter embolia por próteses valvares, problemas musculares, miocardiosclerose, cardiopatia chagásica, a endocardite bacteriana, forame oval patente e aneurismas e doenças ateroscleróticas. A maioria dos êmbolos cardíacos eles são localizados geralmente em bifurcação femoral, mas pode ter em outras regiões também. E existe também a possibilidade de haver microêmbolos, e esses vão acabar parando no final, né, na extremidade mais inferior. E por isso, é uma imagem, né, da síndrome do dedo azul. E a trombose. A trombose já é uma doença local numa artéria com uma lesão parietal. Já o estágio final da doença aterosclerótica já tem um mecanismo mais lento e os sintomas vão surgindo de forma gradual. Também secundária a condições de hipercoagulabilidade. E aqui são alguns exemplos de doenças, né? Deficiência da antitrombina 3, presença do fator coagulante lúpico, fator 5 de Leiden e doença maligna, quimioterapia e câncer, né? Lembrando também que o choque cardiogênico ou alguma condição com hipovolemia faz um baixo fluxo e isso pode gerar uma isquemia distal. Então, aqui só para resumir, aqui nessa imagem, na verdade, para demonstrar a questão da trombose, né? Que a trombose geralmente já acontece num vaso doente com aterosclerose. Isso já causa uma estenose do local e, por isso, aumenta a tendência de trombose no local. Então, assim, sintomas, né? Na embolia, o início é mais súbito do que da trombose, a princípio. A dor é mais aguda e mais intensa. A claudicação prévia, o paciente geralmente não tinha. Na trombose, ele já apresentava. A doença cardíaca na embolia é quase totalmente frequente. Na trombose, pode ser, é ocasional. Pulso também é muito importante a gente avaliar no pulso no membro contralateral. A cor do membro, nos dois vão ser pálidos e na angiografia vai ter, na embolia, a oclusão em taça invertida
e não vai ter poucas ou nenhuma rede colateral, porque é uma doença mais aguda. Já na trombose já vai apresentar. Aqui só para, né, ver a alteração do membro, né, a coloração. Então, a gente tem que avaliar pulso, temperatura, coloração e edema, né, e dor. Então, o quadro clínico varia, dependendo da gravidade. Então, vai ter dor súbita, palidez, membro mais frio, vai ter parestesia e paralisia, até ausência ou só diminuição de pulso. A dor é intensa e progressiva, a palidez é um sinal precoce, a paresia ela pode ir agravando e virar uma disfunção muscular e nervosa, quando a isquemia é mais grave. Então, palpar pulso bilateral sempre. E esse aqui é uma imagem da embolia a cavaleiro, que é na bifurcação da aorta abdominal, que fica com essa coloração bilateral em nádegas e coxas. E isso é muito grave, porque na reperfusão ele pode ter grandes complicações, que eu vou explicar depois. Então, o tratamento. A estabilização hemodinâmica, avaliar se vai corrigir a arritmia ou não, né? E restabelecer o volume, proteção das extremidades contra extremos de temperatura, fazer uma analgesia potente, anticoagulação, exames, arteriografia, e avaliar a necessidade de revascularização cirúrgica, né? Então, pode ser feito a arterioplastia, e em caso de êmbolo também tem aquele catéter de Fogart. A fibrinólise tem sido uma alternativa, mas tem casos específicos para isso. O membro ele tem que estar bem ainda, não pode ter agravado essa isquemia. A anticoagulação pós-revasc ela é necessária em caso de fibrilação atrial e embolia arterial que a causa não foi identificada, e caso de trombose com risco de retrombosar. Sempre importante, né, dosar TAP, PTT, fibrinogênio. E as complicações. Essa é a parte que a gente mais vê, que a gente pode ver dentro da UTI. A recidiva de embolia existe de 6% a 45%. Retrombose após a revasc também é bem comum, e a reabordagem da cirúrgica é indicada. Outras complicações que podem acontecer são próprias lesões arteriais, mas essas são mais poucos frequentes. E a complicação mais grave e letal é a síndrome metabólica mionefropática ou a síndrome de reperfusão. Ela tem dois componentes, essa síndrome de reperfusão, a componente local e o componente sistêmico. O local é pelo aumento da lesão da isquemia ali naquele local. E o componente sistêmico é uma falência secundária de algum órgão à distância do local da isquemia. Sinais de alarme para isso: contratura muscular, rigidez articular e edema. Então, o que acontece é o seguinte, depois da reperfusão vai haver um edema no local. E isso pode, né, vai aumentar a pressão dos compartimentos e pode gerar síndrome compartimental. O tratamento para síndrome compartimental é a fasciotomia para descomprimir. Além disso, a reintrodução do oxigênio no tecido que foi reperfundido, ele vai gerar reação com a hipoxantina. Isso vai gerar espécies reativas de oxigênio, que são os superóxidos. Esses superóxidos, ele faz a peroxidação lipídica e acaba destruindo a integridade da membrana celular. E também aumenta a adesão neutrófilo-endotélio. Também na síndrome mionefropática de reperfusão, ocorre redução do óxido nítrico tissular, isso faz alteração vasomotora. Na circulação venosa vai ter uma série de liberação de metabólitos celulares, e dependendo dessa extensão da isquemia, pode ocorrer uma acidose sistêmica, hipercalemia, mioglobinemia, que pode evoluir para IRA, né, para insuficiência renal aguda, e aí desencadear outras arritmias, SARA, etc. E o tratamento para isso daí já é o suporte intensivo de tudo que aconteceu. Esse aqui, na verdade, é só um resumo de tudo que eu falei. Sinais e sintomas, né? Dor, palidez, redução da temperatura local, a redução ou abolição dos pulsos, paralisia e alterações tróficas, né? Coloração. Aí aqui mostra
o resumo ali da fisiopatologia, né? A parada da fosforilação oxidativa, que vai gerar anaerobiose e levando à necrose. Aqui, na verdade, é mais a conduta, diferenciando a aguda da crônica, que no nosso caso é mais a aguda mesmo, quando que vai para cirurgia, quando que a gente vai otimizar clínico. A maioria é clinicamente tratado. São poucos os casos que vai ser operado. E a síndrome da reperfusão tardia, que liberação de citocinas, que vai gerar CIR, SARA, o potássio em aumento, que vai gerar hipercalemia, e a liberação de metabólitos, acidose metabólica, e a mioglobina, que pode gerar insuficiência renal aguda. Uma coisa também que eu estava lendo é que a gente tem que cuidar também na UTI, até com questão de catéter, acesso, às vezes pegar PAM pode gerar... enfim, eu não trouxe dados sobre isso, mas que pode gerar uma isquemia local, que a gente tem que cuidar com o membro que a gente está acessando. Alguma pergunta? Não? Quando a gente pensa em obstrução arterial aguda, tem que pensar que pode ser em qualquer lugar. Né? Sistema nervoso central, coração, vitória de mesentérica, membro inferior. A gente tem que ter essa noção. Né? Pode ser em qualquer território. Tá? Por que é tão importante o tempo? Tem algo mais em que eu possa ajudar? O tempo é importante, né? Por questão de isquemia. Né? Porque a gente tem dois problemas. A isquemia e a reperfusão. Os dois causam lesão. Tá? O mecanismo de reperfusão, isquemia e reperfusão, que é aquela teoria de síndrome de não refluxo, ela é bem complexa. É tudo modo experimental. Mas tem um monte de questão. Aumento de influxo de cálcio, faz com que tenha contratura muscular, você não vai fazer contração, né? Você tem estresse oxidativo, você tem radicais livres, vai liberar um monte de citocina, tromboxana 2, diminuição de óxido nítrico, que isso tudo vai também acabar recrutando mais neutrófilo, vai fazer mais lesão endotelial, e lesão endotelial vai recrutar ainda mais neutrófilo, vai recrutar mais tromboxana 2, mais a lesão plaquetária, fazendo com que tenha lesão, né? Podendo aumentar mais isquemia, né? Por isso que o tempo é importante. Porta-balão, ou para fazer remoção de trombos, né, por... Chama como a gente faz? Trombectomia, isso mesmo. Ou fazer trombólise para infarto, ou você para angioplastia. Tudo isso é muito importante. Tá? Vocês têm que... Por isso que é tempo dependente. Quanto mais tempo, pior a isquemia, e quando você tenta reperfundir, você vai fazer assim. Por isso que dependendo de tempo, a gente não leva paciente para angioplastia, a gente trata clínico. E espera de 4, 48, 72 horas depois para a gente poder ir levar esse paciente para angioplastia. Tá bom? O que mais esse tema? Essas cavaleiras, trombose tipo assim, extensa. Você tem que tomar cuidado também com rabdomiólise. Tá bom? É uma complicação bem frequente. Então, quando esse cal, hidrata esse paciente, observa como que ele está, tá? Para a gente poder evitar de ele ter alguma outra complicação. Mas assim, você teria por rotina ficar fazendo um laboratório seriado para fazer esse rastreamento da endomiólise? Se o paciente tem alguma obstrução importante, a gente vai pensar em músculo cardíaco. Não, mas membro inferior, trombose extensa, que teve para cirurgia, teve que passar fogo, tempo de isquemia mais prolongado, tem que fazer CPK diário. Controle de débito urinário, checar volemia todo dia, hidratar esse paciente, se arrastar o débito, aquela hidratação com furo. E antigamente, muito antigamente, fazia a organização de urina, que não faz mais. Tá? Então, a hidratação, se o paciente tem débito urinário bom, urina clara, não precisa ficar fazendo furo. Agora, o paciente começou a aumentar muito o CPK, você tem que hidratar e fazer o paciente, para poder soltar a hemoglobina, que é lesiva. Né? Deixa eu ver o que é mais importante. Essa síndrome de reperfusão, a gente tem um monte de trabalho, a gente tentou um monte de coisa. Halopurinol para diminuir xitina, entendeu? Tem um monte de coisa, mas não tem nada ainda comprovado que a gente faz a beira-lei algo. Bom, é tempo. Por isso tem tanto protocolo. Né?
AVC, infarto. Quando a trombose arterial tem tempo, mas é um tempo um pouquinho maior, não é tão restrito o tempo. Mas pode ter o pessoal da cirurgia vascular, já observa, se precisar já vai, leva para o centro cirúrgico. É um tempo um pouquinho maior, mas é um tempo curto também. Doutor, o mecanismo de quando faz, por exemplo, trombose por punção, porque faz lesão local e daí... Edema. Eu já vi Faz você edema, escolher faz duas lesão. pernas por punção de artéria femoral. Porque se você está lesando o vaso, a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz, nada é isento de risco. Tá? Se você está funcionando uma artéria, você está fazendo lesão. E quando você faz lesão, você não tem todas as cascatas. A gente não sabe qual é o paciente que às vezes tem algum tipo de coagulação, entendeu? O paciente que tem mais percussão. Vocês não passaram, às vezes, um arterial e passa o guia? Esse paciente idoso, ele tem um monte de aterosclerose. Vai lá com sono e fala assim, nossa, o guia não vai. Ah, puxa do outro lado. Nossa, o guia também não vai aqui. Dá uma forçadinha. Dá uma forçadinha. Você tá no outro lado. Troca lá, tira a parte macia. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Porque a gente não pega no pé. Evitem. Primeiro que pediosa não é... mais fácil a curva, tudo, sem pouco passo. É fácil sim fazer trombose ali e você diminuir a circulação. Tá? Um teste que dá pra fazer também, no membro inferior. Que a gente pode fazer. Que nem faz o... Tem, mas na membro inferior. Não lembro. Então, no máximo fazer um Doppler. Se tem um fluxo, se não tem nenhuma obstrução, se não tem nada ali. Mas que? A perna. Mas... A perna, vale a pena fazer um teste? Sai. Agora, o tanto que precisa de aneurisma, o tanto que a gente faz, a gente não monitora. A gente funciona um monte de femoral, o paciente instável, que não consegue cegar de algo, tá? Tem que tomar cuidado. Mas se for funcionar uma radial, gente, agora a parte prática. Tá furando. Pensa bem, vê onde está o melhor pulso, faz o caminho todo para ver se não é tortuoso. Vê se tá uma vez. E com cuidado, né? E Não com pode cuidado. fazer isso, né? Exato, é delicado. É bem delicado. Esse tema tem um pouquinho menos de coisa para discutir. E essa assim de reperfusão é muito difícil. Eu estava relendo e falei assim, não, o que eu vou falar para os meninos? Nossa, é difícil. E não tem muito que a gente possa fazer, exceto o tempo. O que a gente vai fazer? Fala tempo dependente mesmo. É identificar esse paciente rápido.